Fala pessoal, depois da vitória do Poatan na semana passada, um assunto acabou passando despercebido aqui no Brasil. Então eu resolvi aproveitar para falar sobre isso, mas também trazer um tema um pouco mais amplo. Espero que vocês gostem. Na última segunda-feira, o campeão dos médios Sean Strickland foi ao Twitter e fez mais um post polêmico. O seu alvo dessa vez foi bem comum: a ex-lutadora do UFC, Paige VanZant. Paige VanZant disse que ganhou mais dinheiro no OnlyFans em 24 horas do que ganhou no UFC. Vamos analisar. Primeiro, você foi contratada porque é gostosa. Segundo, o MMA feminino é patético. E terceiro, os homens pagarão mais para ver você nua do que para ver você lutar. Essa declaração chamou a atenção de muita gente, como por exemplo das brasileiras Bruna Brasil e Norma Dumont. Mas a lutadora mais conhecida que se posicionou contra o Strickland foi a Valentina Shevchenko, ex-campeã do peso mosca. Análise interessante por aqui. Isso parece mais um garoto ofendido, que ganhou menos dinheiro em toda sua carreira do que as lutadoras. Boa tentativa. Talvez o UFC veja isso e adicione algum dinheiro na sua próxima bolsa. Essa foi a treta, mas será que o Strickland tá certo? Bom, pelo título do vídeo vocês já sabem o que eu acho sobre esse assunto. Mas antes de irem aí nos comentários para me xingar, deixa eu tentar explicar. Quem lembra dessa época sabe que, assim como aconteceu com o Sage Northcutt, se tinha uma expectativa de que a Paige VanZant cresceria como lutadora. Tanto que antes mesmo de começar a produzir esse tipo de conteúdo, ela já era famosa por ter chegado na final do reality show Dancing with the Stars. Óbvio que o fato dela ser bonita e carismática ajudou, mas não foi apenas por isso que ela foi contratada. Várias outras lutadoras também são bonitas e não tiveram a exposição que ela teve. Com relação ao dinheiro, é óbvio que ela ganharia mais produzindo conteúdo adulto. Ela era uma atleta conhecida num meio em que a maioria esmagadora dos fãs são homens. A Ronda Rousey foi muito bem sucedida no esporte e eu imagino que se ela também passasse a produzir esse tipo de conteúdo, provavelmente ganharia mais do que como lutadora. Agora, para mim, o principal problema da frase do Strickland foi a forma como ele definiu o MMA feminino como um todo. Será que o MMA feminino é ruim? Antes de qualquer coisa, não dá para negar o fator cultural. Por mais que em algumas artes marciais existam um alto nível de competitividade entre as mulheres, o judô é um exemplo disso, é impossível negar que as artes marciais foram durante muitos anos um ambiente pouco frequentado pelas mulheres. Quantas meninas por aí crescem treinando com ursos igual o Khabib Nurmagomedov e o Islam Makhachev? A própria Kira Gracie, que vem de uma das famílias mais tradicionais da história das artes marciais, já disse em entrevistas que houve resistência por parte de parentes quando ela começou a levar o jiu-jitsu mais a sério. Aliás, eu dei o exemplo do judô, mas as mulheres só foram aceitas nas Olimpíadas em 92, enquanto a modalidade já faz parte dos Jogos Olímpicos desde 1964. Agora falando sobre o nosso esporte, na minha opinião, antes de comparar o MMA feminino com o masculino, é importante lembrar uma coisa: enquanto o UFC completou 30 anos na semana passada, o Ultimate só começou a aceitar mulheres em 2013, 10 anos atrás. Isso sem falar que enquanto existem 8 categorias de peso masculinas, só existem 4 femininas, e uma delas é praticamente vazia. Ainda falando sobre essa diferença, além do UFC ter demorado isso tudo para promover lutas entre mulheres, o primeiro grande evento a fazer isso foi o Strikeforce. O Pride não tinha mulheres, o WEC também não. Então não dá para ignorar que elas não tiveram esse desenvolvimento. Ah, Luiz, mas você só tá falando isso para tentar justificar o porquê que o MMA feminino não tá no nível do masculino. No final das contas, você concorda com o que o Sean Strickland falou. Não. E eu explico por quê. A frase do campeão dos médios não foi que o MMA feminino é pior que o masculino. Se a frase tivesse sido essa, talvez eu concordasse com ele. Mas não foi isso que ele falou. O cara definiu o MMA feminino como chato, como ruim. E isso simplesmente não é verdade. Não é verdade porque hoje boa parte das lutadoras já tem nível técnico muito alto. E não tem como não falar das grandes campeãs que já assistimos. Cris Borg, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko e muitas outras tiveram grandes atuações, que mostram toda a habilidade que o MMA feminino já tem. E mesmo se a gente for além das campeãs dominantes, ainda dá para ver muita luta boa entre as mulheres que não têm o cinturão. Marina Rodrigues, Amanda Lemos e Manon Fiorot são apenas alguns exemplos. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado na noite de sábado, e no Fight Night de hoje teve uma luta muito legal entre a Amanda Ribas e a Luana Pinheiro. A Amanda virou a luta no terceiro round por nocaute técnico depois de perder o primeiro assalto. E também é importante lembrar que a próxima geração já está aí. Erin Blanchfield e Macy Barber têm 24 e 25 anos respectivamente, e elas são apenas duas das lutadoras que vão competir na categoria peso mosca pela próxima década.
De qualquer forma, uma coisa dá para afirmar: o MMA feminino não é ruim e vai ficar cada vez melhor. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, isso é muito importante, e se inscreva no canal para não perder nada que vai ser lançado por aqui. Coloque nos comentários o que é que vocês acharam dessa situação toda, se concordam comigo, se discordam de mim, mas sempre com respeito, por favor. Se quiserem conferir outros conteúdos do Corner Preto, me sigam nas redes sociais que estarão aparecendo na sequência.